Sou a professora de Ciências Leonora. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências que você vai assistir e que você vai gostar. O tema da aula que você vai assistir hoje é sobre litosfera e formação das rochas. Então, é um assunto curioso que desperta muito interesse e muita curiosidade. Vamos hoje conhecer o processo de formação das rochas, identificar as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas e também conhecer sobre a formação dos minérios. Então, é esse o tema da aula de hoje, que vai dar continuidade à aula anterior. Então, a aula passada, nós trabalhamos aqui, eu falei com vocês sobre as camadas internas da Terra. Falamos sobre que as camadas internas da Terra é a crosta, o manto e o núcleo. Vocês lembram dessa maquete que eu trouxe para vocês? Vamos relembrar a aula? Essa maquete que eu trouxe na aula passada, ela simboliza, ela representa a Terra como ela é por dentro. Então você percebe que a Terra ela é constituída de crosta terrestre, o manto, essa parte intermediária, e o núcleo interno e externo. A crosta, essa parte sólida do planeta, que é constituído de silício, de alumínio, de magnésio. Nessa crosta, eu falei para vocês que ela é constituída por pedaços, que nós chamamos de placas tectônicas, tipo peças. Eu falei para vocês na aula passada, gente, a crosta, ela é constituída por pecinhas, por pedaços, tipo um quebra-cabeça. Então, cada peça dessa eu chamo de placas tectônicas. Falamos aqui que no interior da Terra, de 40 quilômetros, mais ou menos, a uns 100 quilômetros, você ainda está percorrendo a crosta terrestre. E depois você vai encontrar o núcleo e o manto. O manto é essa camada gelatinosa, constituída de um material pastoso que a gente chama de magma, e o núcleo, que é constituído de níquel e ferro. Falei aqui na aula anterior que quanto mais profundo a gente for percorrendo na superfície, na Terra por dentro, a temperatura vai aumentando. Então, por isso que quanto mais profundo for, maior é a temperatura. Por isso que os cientistas não conseguem percorrer o interior da Terra por causa da elevada temperatura. Esse magma, que é um material pastoso, ele movimenta, porque ele passa por movimentos que eu falei para vocês, que são movimentos circulares. Então, devido à alta temperatura que ele tem grande quantidade de silício, ele tem grande quantidade de magnésio, e ele movimenta aqui dentro, porque a temperatura é muito alta, ele faz movimentos circulares, e muitas vezes o movimento dele é tão intenso que ocorre deslocamento, ou deslizamento, ou afastamento dessas placas tectônicas. E em alguns momentos esse magma ele vai ser expelido por esses limites das placas tectônicas, entre uma placa e outra, ele vai passando. E às vezes ele vai solidificar dentro da crosta terrestre, que vai dar origem às rochas, que é o nosso assunto de hoje, ou ele pode ser expelido para a superfície terrestre, que é na forma de erupção vulcânica, que nós falamos aqui na aula passada. E quando ele sai através da erupção vulcânica, que a gente chama de lava, ele vai solidificar e vai originar as rochas também. Então, esse magma, ele pode originar rochas dentro da Terra, dentro do solo, dentro da crosta e fora da crosta, na superfície. Quando esse magma, ele vai produzir rochas dentro da crosta terrestre, nós vamos falar que ocorreu a formação de rochas intrusivas. E quando ocorre a formação de rochas fora da crosta terrestre, na superfície, nós vamos falar que as rochas são extrusivas. Lembrando que
falei aqui na aula passada desse magma, que a temperatura dele é muito quente, e ele vai demorar para muito tempo para esfriar. Então, esse processo aqui que eu estou falando para você, ele demora milhares e milhares de anos para acontecer. Não acontece de hoje até amanhã, mas milhares e milhares é que esse magma vai solidificando. Então, é o assunto da aula de hoje que nós vamos abordar. Então, a litosfera, ela é uma camada sólida, superficial do planeta, e ela é constituída pela crosta continental, crosta oceânica e também pela crosta terrestre mesmo, que é esse manto terrestre. E também nós vamos encontrar que é nessa crosta que a gente vive, que a gente planta, que a gente vê montanhas, vê relevo, é nessa crosta terrestre, nessa parte superficial do planeta. A litosfera, ela é constituída por rochas, ela é constituída por minerais, que esses minerais eles vão se agregando para formar as rochas, que é o que a gente vai entrar mais em detalhes hoje com você. E existem, na verdade, as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, que são as rochas que são divididas aí, a constituição da litosfera, por esses 3 tipos de rocha. E a gente vai entender como é que essas rochas surgiram, como é que elas originaram, de que elas são constituídas. Primeiro, eu quero relembrar para você que quando eu disse no início, a litosfera é constituída por rochas e minerais. Então, esses minerais são essas substâncias sólidas encontradas na natureza e que ele vai apresentar uma composição química bem assim equilibrada e isso aí vai acontecer essa formação de minerais a partir de milhares e milhares de anos. E esses minerais geralmente eles são sólidos. Temos exemplo de minerais, a mica, que a gente chama de malacacheta, o feldspato, o quartzo, que é aquele material meio transparente, que é o quartzo, são tipos de minerais que nós encontramos no estado sólido. Mas uma rocha, ela é constituída por um ou mais minerais. Em uma rocha nós podemos encontrar vários tipos de minerais, por exemplo. As rochas, elas são estruturas sólidas, formadas no interior ou no exterior da Terra, ou em cima da superfície, ou dentro da superfície, e ela é constituída por minerais. E esses minerais, geralmente apresentam uma certa dureza, eles vão apresentar às vezes um brilho, uma cor, né? Então esses minerais nós encontramos na natureza, nas mais profundezas, até na parte superficial da litosfera. Mas, na verdade, o que são rochas? Rochas, eu posso dizer para você, que é um conjunto de minerais, pode ser também restos de materiais orgânicos, que são agregados com o decorrer dos anos, e também essa camada que a gente vive externa do planeta. Então, na litosfera, nós vamos encontrar essa parte rochosa, sólida do planeta, que é constituída por minerais. A primeira rocha que surgiu foi a rocha magmática. O nome já está indicando, magmática, rocha mãe, vocês vão encontrar, ou então rocha ígnea. É a primeira rocha que surgiu. O nome já indica magmática, significa que ela aconteceu pelo resfriamento do magma. Aquela substância pastosa, alta temperatura, que está bem no manto, aquele manto, aquela rocha magmática é formada a partir desse manto, que a gente chama de magma. Então, as rochas magmáticas, elas solidificam, né, a partir do magma, elas têm temperatura, elas mudam a temperatura do ambiente, por isso que forma a rocha, que ela vem, aquele material pastoso e quente, encontra com a mudança de temperatura da superfície, então aquele magma vai solidificar. E esse magma também, ele em contato com a superfície terrestre, ele vai solidificar e nós temos como exemplo de rocha magmática aí, basalto, granito e a pedra pómez. Quero lembrar para você, que eu disse no início, que existem rochas formadas no interior da Terra e
na crosta terrestre e também rochas formadas na superfície. Aquele magma, quando ele solidifica dentro da crosta terrestre, ele vai originar uma rocha magmática, que é o granito, que a gente chama de rocha intrusiva. O granito é um exemplo de uma rocha intrusiva. Já aquele magma que saiu por aquela erupção vulcânica que formou aquela lava, ele vai solidificar e ele vai formar uma outra rocha magmática, que é o basalto. Então, o basalto é um exemplo de uma rocha extrusiva, porque formou na superfície terrestre. Lembrando que essas rochas, elas formam com milhares e milhares de anos, uma vez que essa solidificação do magma, ele é de uma forma muito lenta. O magma, eu já falei para você, que é uma substância pastosa. É um material pastoso com elevada temperatura e esse magma ele movimenta dentro da crosta terrestre, ele sai pelos limites das placas tectônicas e que vai solidificar ou dentro da crosta terrestre ou fora na superfície. Uma vez surgindo as rochas sedimentares, surgindo as rochas magmáticas, depois elas vão dar origem às rochas sedimentares. Como assim? Uma rocha dá origem à outra? Dá. Aquela rocha magmática, que foi a primeira rocha que surgiu, ela, pela ação do intemperismo, que falei também para você na aula passada, que são ações do vento, da chuva, do calor, as mudanças bruscas de temperatura, que vai desgastando as rochas magmáticas para formar as rochas sedimentares. O nome já está indicando, sedimentar vem da palavra sedimentos. Então, imagina aquela rocha sedimentar, ela sendo decomposta, fragmentada, esfarelada, e aquelas partículas vão sendo levadas pela água, vai sendo levada pelo vento, e elas vão acumulando ali em um determinado, em cima ou às vezes na superfície terrestre, ou às vezes no fundo do mar, nos oceanos, e isso vai constituindo uma rocha que a gente chama sedimentar, que são rochas que ocorreu pela decomposição, pela fragmentação das rochas magmáticas. Ela leva milhares de anos para acontecer essa formação. É pelo intemperismo, pelo vento, chuva, calor, pressão. E nós temos exemplo calcário, carvão mineral, arenito, argilito, que são exemplos de rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares nós presenciamos ela todos os dias. A argila, por exemplo, que constrói telhas, tijolos, né, é vindo da rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar, ela surgiu da rocha magmática pela ação dos ventos, da tempestade, da mudança de calor, de pressão. Esses fragmentos foram acumulando e foi formando as rochas sedimentares. Lembrando que as rochas sedimentares é muito comum você achar formação de fósseis. Você, às vezes, acha vestígios de animais ou de plantas nas rochas sedimentares. Por quê? Porque ela não vai formando por acúmulo de sedimentos, então é como se fosse várias camadas. Vem aquele acúmulo de fragmentos ali, vai vendo chuva, vai vindo sol, vai vindo pressão, depois vem mais um acúmulo de outros sedimentos e vai formando camadas. Em um momento aí pode acontecer a morte de um animal, pode acontecer um galho de uma planta ficar ali e os sedimentos vão compactando e a pressão de uma camada a outra vai formando essa rocha sedimentar. Por isso que você pode encontrar fósseis nas rochas sedimentares, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, que são a formação de fósseis, que são encontrados, por sinal, nas rochas sedimentares. As rochas metamórficas, elas vêm da mudança das rochas sedimentares e magmáticas. Então, as metamórficas são rochas que surgiram a partir da decomposição, da fragmentação, da quebra, da decomposição mesmo das rochas magmáticas e sedimentares. Então, ocorreu modificações ao longo do tempo essas rochas, tanto a sedimentar e a magmática, por causa do calor, da temperatura, da pressão. Ocorreu também um rearranjo dessas rochas na Terra e, por fim, surgiram as rochas metamórficas, que a gente pode dar o exemplo do mármore, que é uma modificação do calcário. O calcário é uma rocha sedimentar que vai originar o mármore. Então, as rochas sedimentares
e metamórficas e magmáticas são rochas que constituem a parte da litosfera terrestre. Você sabia que a rocha passa por um ciclo? Ou seja, uma rocha magmática, ela pela ação do intemperismo, ela vai surgir as rochas sedimentares. Então, vem aí um temperismo, vem aí a erosão, vem aí altas temperaturas, e aí vai acontecer, ela vai sendo fragmentada em pedaços menores, vai formar as rochas sedimentares. As rochas sedimentares também passam por esse processo de pressão, de mudança de temperatura, vai formar o calor, vai formar as rochas metamórficas. E depois, essas rochas metamórficas, elas podem depois se transformar em uma rocha sedimentar, ela pode voltar a ser também uma rocha magmática, dependendo se uma rocha metamórfica, por exemplo, ela estiver nas profundezas da crosta terrestre e ela solidificar, ela passar por mudanças drásticas ali dentro, aliás, ela não solidifica, ela passa para o estado líquido, ela pode voltar na forma de uma rocha magmática. Então, as rochas, elas passam por um ciclo. Uma rocha magmática transforma numa rocha sedimentar, uma rocha sedimentar na metamórfica, e a metamórfica ela pode também originar uma rocha sedimentar ou também uma rocha magmática. Então, a rocha passa por um ciclo. E falando de rochas, minerais, por que não falar das pedras preciosas? O nome já está indicando preciosa pela raridade, pela beleza que essas pedras adquirem, texturas diferentes, e elas formam a partir do magma. Então, vamos entender como é que formam essas pedras preciosas. Como se formam? Por exemplo, o magma, a rocha magmática, ela, pela erupção vulcânica, ela vai esfriar, vai solidificar, e no interior da superfície terrestre ela vai passar por muitas pressões, mudança de temperatura, e esse magma vai moldar e vai formar o que a gente chama de gemas, que são as pedras preciosas. Também as rochas sedimentares podem originar também uma rocha, uma pedra preciosa, através do quê? Nesse processo, essas pedras elas vão passar por vários sedimentos e, com o passar dos anos, vai sofrer a ação também do sol, da chuva, do vento, e esses fragmentos eles podem cristalizar, formando também rochas preciosas, pedras preciosas. E a rocha metamórfica também pode transformar, sim, ela pode ter a rocha, nela pode encontrar muitas pedras preciosas, que a formação acontece a partir de vários fatores externos, como pressão, movimento das placas tectônicas, tudo isso aí vai ter transformações químicas, físicas, que vai ocorrer a cristalização dessas pedras. Quero dar um exemplo para você, o diamante. O diamante é uma pedra e ela é constituída por carbono. Então, esses átomos, devido à grande pressão, à grande temperatura do magma, esses carbonos se unem e eles vão, com o passar dos anos, solidificar, passar para o estado sólido e vai originar um diamante. A esmeralda, por exemplo, é outra pedra que surge a partir do silício, do alumínio, do oxigênio. Esses elementos, eles agrupam nas águas muito quentes. Quando essa água vai esfriando, esses elementos, o berílio também, que constitui, tem a constituição da esmeralda, e vai solidificar para formar as pedras preciosas, que é essa preciosidade que a gente tem aí na natureza. Vou deixar aqui para você algumas atividades. Espero que você tenha gostado da aula, litosfera e formação de rochas. Vou deixar algumas atividades para você, que você vai treinar, vai verificar se você realmente aprendeu. São questões para você estudar mais, pesquisar mais. O que você não tiver entendido, tem muitas fontes de pesquisas que você pode fazer, mas desde que você estude o assunto e aprofunde e teste os seus conhecimentos aí através das atividades que estou deixando para você, ok? Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima aula, se Deus quiser.